Oi, Nandara. Boa noite. Vou colocar o fone, né? Não vai dar. Cadê ela? Dandara, você conseguiu entrar? Mas você não tá conseguindo entrar, não? Oi, Nara. Quanto tempo? Só aqui pra gente se ver, né? Saudade de você. Cadê a Dandara, gente? Entra como Dandara, quer que eu te chame como Dandara? Ah, gente, Edinho, quanto tempo. Terezinha, minha amada e querida prima. Fica aí, gente, não sai não, por favor. Fiquei mais um pouquinho. A Dandara tá tentando entrar. Sim, é muito importante, né, Nara? Esse tema. Vamos falar um pouquinho. Boa noite, Hermane, meu querido primo. Sai daí não, gente. Espera um pouquinho, viu? Vou chamar a Dandara, então. Tô te vendo ao vivo, mas não aparece a chamada, tá? Ver solicitação. Ah, agora deu certo. E aí, minha querida? Tudo? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo Tá. bem? Vocês estão me ouvindo? Oi, Bia. Tá ouvindo, né? Dá só um ok pra gente. Você tá ouvindo bem? Pra gente dar consequência. Tem uma galera boa aí, viu, Dandara, entrando. Acho que agora você também vai puxar outras pessoas. A Letícia, minha tia, Nácia. Ah, tá. A Bia já falou, tá vendo? O áudio dela tá baixo. Tentar aumentar aqui. Mas eu também falo meio baixinho, viu? Eu vou tentar falar mais alto. Vê se melhorou, gente. Tá dando para todo mundo ouvir? Eu tô te A ouvindo imagem bem. tá Tá aí, Edinho? boa. Ó, meu namorado entrou, o Raniel. A Marcela. Então, Dandara, como é que você está? Tá bem? Bem, Como é que estão as graças a coisas? Deus. Tô... E ainda tá baixo. Deixa eu ver se Ainda tá consigo baixo. aumentar aqui. E acho que às vezes vai ser do celular mesmo, viu? Eu vou tentar. Gente, se não tiver dando para escutar, vocês me falam. Às vezes eu mudo pro tablet. E aí? Oi? Podemos começar? Acho que sim. Então, vamos lá. E, gente, primeiro quero agradecer, né? E acho que a Dandara também vai fazer essa menção a essas pessoas que estão aí, que passaram, né? E que vão ficar com a gente um pouquinho aqui para a gente falar sobre perdas e lutos, que é um diálogo entre a psicologia e o direito e a psicologia. A Dandara tem muitas coisas aí interessantes, novas, que hoje a gente falou à tarde, a gente viu que existem algumas coisas novas que a gente fala sobre
essas perdas, mas algumas coisas que eu estava equivocada, né, Dandara? A gente vai falar sobre isso, sobre a questão dessa perda, das perdas e dos lutos. E eu queria que você começasse, Dandara, se você puder também te Queria apresentar. agradecer, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Queria também falar que a gente vai tentar o máximo possível estar aqui compartilhando uma experiência positiva que a gente tem vivido em relação ao diálogo sobre o luto mesmo, essa interação das duas áreas, do direito e da psicologia, que é muito necessário para tratar dessas demandas, não só em relação ao luto, mas às perdas em geral, né, que a Alice ainda vai explicar, né? Queria também pedir para, se vocês que estão aqui com a gente, pensarem em alguém, tipo assim, que ó, essa pessoa está passando por um momento ou de um luto, ou de uma perda recente, compartilha com essa pessoa se acha que ela pode se beneficiar das informações, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação, até porque eu acho que tem que ser uma coisa bem dinâmica, que todo mundo, no fim do dia, se cansar e tudo mais. Mas meu nome é Dandara, eu sou advogada há 10 anos, eu já trabalhei no cartório de notas, trabalhei em imobiliária. Eu cresci, na verdade, dentro do escritório de advocacia do meu pai, né? Aqui do interior, né? Não tem como eu falar, tipo assim, sem falar da minha família, eu sou, se for dizer assim, que a gente sempre é de alguém, né? Então, eu sou a menina do Aristides, o pessoal fala menina do Aristides. Meu pai é advogado, eu trabalho com ele também no escritório, né? E a gente tem cada vez buscado mais a questão de especialização. E uma área que eu sempre gostei e sempre trabalhei do cartório e na advocacia é direito de sucessão. O direito de sucessão é uma área dentro do direito, né? O direito ele é responsável pela essa questão da regulamentação da nossa vida, né? E a sucessão ela vai tratar de tudo que ocorre após o falecimento da pessoa. E recebendo essas demandas no escritório, uma falta que a gente, tipo assim, de preparo, que às vezes a faculdade não provém para a gente, e até mesmo o dia a dia é meio escassa em relação ao preparo para a gente poder lidar com um cliente no momento de luto, porque o advogado muitas das vezes ele vai ter a preocupação ética, a preocupação profissional em si, mas a gente às vezes não tem aquele preparo para lidar com o psicológico e emocional de uma pessoa que está lidando com uma perda de alguém, ou às vezes até uma perda que não envolva uma morte, mas uma separação, tá? Então foi por isso, acompanhando o trabalho da Alice, que a gente foi conversando, se inteirando, e que surgiu essa ideia da live, tá? Então aí aqui a gente vai falar alguns pontos assim que a Alice até me questionou que seriam questões que ela teria interesse de saber na parte jurídica, mas o foco da live é a gente tratar com bastante tato e sensibilidade essa questão do luto e das perdas, tá? Então, Alice, se puder também se apresentar até para contextualizar a gente. Sim, até a Nara falou aí que é um tema muito importante. Sim, é um tema importante e difícil de encarar, né? Porque perder um ente querido e ficar em luto, só quem sabe, só quem viveu sabe a dor, né? E o sentimento tão doloroso que é. Então, assim, prevendo algumas coisas que nos acontecem, né? E imaginando o que pode acontecer, eu, particularmente, quis ter noção do que é depois do que quando eu perder alguém, até mesmo por ter passado pela a pandemia, né? E que a gente perdeu pessoas que não imaginava naquele momento passar, ou até em outros casos, no caso de acidente, né? Enfim, isso é uma questão minha, uma questão particular, que eu sempre tive curiosidade e que possivelmente eu vou estar passando. Mas colocar esse tema dolorido, que afeta a todos nós, é difícil, mas é importante, né, gente? Falar sobre isso. Então, assim, a gente está circulando, mas eu queria muito perguntar algumas coisas para a Dandara, por exemplo, o porquê que algumas partilhas sempre demoram, né? O que acontece ali? Que vínculo é esse? É para não perder o vínculo? O que acontece? Como que é o inventariado? Eu fiz algumas perguntas aqui, Dandara, depois que a gente falou
que eu vou falar para você, que é o prazo de abertura do inventário, é quem que pode abrir, quem que é o herdeiro, sabe? Essas coisas, se você puder pontuar para algumas pessoas que passam por esse processo, eu acho que é importante. Depois eu falo sobre as perdas e lutos, mas são coisas que o enlutado tem que estar forte naquele momento e ele precisa, né, resolver. E aí? E agora, José? E A questão hum, a questão, você falou até da demora em si, realmente tem alguns casos que acaba que o inventário passa a virar meio que um vínculo até entre a família. Aquele é o assunto de domingo, a família se divide, fica de um lado, tá puxando para uma parte, outro lado puxando para o outro. Então, realmente chegam a ter inventários até conhecidos, igual essa questão do Gugu, né? O uhum, Gugu que ele fez um testamento, mas aí ficou essa questão da companheira, a mulher não tem acesso ao processo, mas ficou essa discussão da companheira, eventual companheiro. Então, a gente pode sempre o quê? Sempre se resguardar, ter previsões, buscando que no falecimento, né, você consiga deixar o mais organizado possível, mas realmente o psicológico, o emocional da família, entendeu? Por isso que é importante um diálogo aberto, é isso que vai evitar que a situação se prolongue. Porque se você for colocar na prática, na lei, o prazo para abertura do inventário seria 60 dias. são Em 60 dias, Minas, sim. o importante em Minas seria você fazer o recolhimento do imposto, quando tiver, recolher esse imposto em até 90 dias, porque isso gera um desconto grande para as partes. 15% é um desconto que importa, né? Só que a questão é que muitas das vezes as partes não estão preparadas para mexer com documentação logo em seguida. Realmente é um momento muito delicado e que às vezes ou não tem ninguém que toma frente, que a gente fala que seria a figura do inventariante, né? Ou às vezes mais de uma pessoa toma frente, o que também pode, se eles não tiverem essa abertura, esse diálogo, pode desaguar numa lide e virar um processo, entendeu? Então, essa questão do prazo, claro que a gente lida disso com muito, assim, tem que dar com muita sensibilidade, porque é um momento muito delicado. Às vezes é a primeira vez que a pessoa está passando por isso, entendeu? Então, a gente tem que conseguir tentar, pelo menos, né, ter aquele acolhimento, ver às vezes a pessoa não vai precisar de uma ajuda profissional, né? Mas sem perder de foco também que é um procedimento burocrático e que ele demanda que você dê andamento até o quê? Para não gerar prejuízo para a parte no futuro, entendeu? Então, o advogado tem que estar de olho nisso, né? Então, qualquer pessoa, o inventário, por exemplo, quem faz esse inventário geralmente é o filho ou a filha, como Né? que... Então, E se não tem ninguém, eu tô sozinha. né? Então, o inventário, ele tem a ordem, né? Tipo assim, eu estou tentando mexer com mínimo de termos técnicos, tá? Para a gente manter o foco, assim, da questão do luto, mas a gente precisa saber quem poderia, né? O inventário ele pode ser aberto por qualquer um dos sucessores, entendeu? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, né? Ou inclusive por um credor. Eu estou com um caso, inclusive, que a gente está fazendo a abertura de um inventário, que é o credor que está abrindo, porque a família não tem interesse em fazer o inventário, porque eles sabem do débito, né? Então, é o Então, é o credor que caso da está dívida, abrindo. então. E É aí? isso. Eu sou um E, tio cheio de dívidas, por exemplo. Tipo, e aí? aí, Ele vai deixar... O tio solteirão, me dá um exemplo aí. quando ocorre da pessoa ter dívida, porque o inventário é você fazer aquele equilíbrio entre o quê? O que existe de patrimônio da pessoa e o que existe de dívida. É como se fosse um fechamento geral da vida da pessoa, né? E a partir do momento que ela tiver dívida ou que a dívida for maior, aí esse patrimônio vai para pagar a dívida. Ele não entra no patrimônio Ok. dos sucessores, do herdeiro, não herda Aham. dívida. Quem vai responder pelo patrimônio perdão, quem vai responder pela dívida vai ser o patrimônio, entendeu? Tá. Então, aí, numa ocasião de falecimento, aí vai o quê? Ou os filhos vão abrir o inventário, eles que são herdeiros, se a pessoa tiver cônjuge, vai concorrer com esse cônjuge, dependendo, claro, da questão do regime de bens, entendeu? Ou então, se não tiver filhos, aí vai os pais concorrendo com o cônjuge, aí já não tem importância o regime.
Se não tiver pais nem filhos, vai o cônjuge. E aí, se não tiver cônjuge, pais nem filhos, vai para os herdeiros colaterais. A gente fala irmão, entendeu? Sim. Ou eventualmente sobrinho e tio. Tá. E aí, como é que é essa pessoa enlutada que chega aí no seu escritório? Me fala assim, como que está atualmente? Você tem um caso para contar para a gente assim que te motivou a aumentar a sua empatia, por exemplo, ou que Então, é como é que muito, foi? Tem como você citar algum exemplo para gente que te assim, comoveu? é muito, tudo muito extremo. Às vezes você pega assim, uma pessoa, às vezes, que ela é muito certinha e preocupada, e às vezes acabou de ocorrer o óbito, a pessoa não conseguiu nem colocar a cabeça no lugar, chega Isso. preocupada para saber o que Uhum. tem que dar andamento, o que é. Aí a gente tranquiliza a pessoa também, para explicar para ela tudo assim, para ela saber que tem um Tá. procedimento, mas que ela pode respirar também, né? Mas a gente também tem casos que às vezes vai tomando uma proporção tão grande. Tem inventário de acompanhar, tipo assim, que o primeiro falecimento ocorreu faz 20 anos, entendeu? Aí Isso. acaba que ocorreu um falecimento há 20 e tantos anos atrás, o Desculpa. pessoal não mexeu com o inventário, e aí pega, passa mais um tempo, falece outro herdeiro, aí depois falece mais um outro. Tipo, a gente. Tudo na vida tem tempo, tudo tem etapas, tudo. Se hoje está um dia muito pesado, leva um dia por vez, leva meio dia por vez. Então as pessoas têm que respeitar o tempo delas, né? Mas também respeitar o tempo procedimental e pensar até para não causar um prejuízo para si próprio. Porque quando chega numa situação dessa, que houve já vários falecimentos, entendeu? Aí você passa o quê? A envolver várias pessoas. A gente já teve caso de inventário de envolver 30 pessoas, mais de 30 pessoas, por quê? Pessoa, o ser humano, gente, o ser humano falece, o ser humano casa, o ser humano divorcia, que é mais um caso de uma das perdas, né? Que é mais uma E perda que vai ser um esses luto, né? desdobramentos, Sim. e esses desdobramentos, tudo isso interfere no óbito, no primeiro óbito lá atrás. Então, às vezes, por conta de um patrimônio que o pessoal tem interesse em vender, entendeu? Tudo isso que não é feito dentro de um período de tempo razoável, vai chegar um momento que causa prejuízo para as partes. Então, gente, eu queria compartilhar uma coisa para vocês que eu, não sei vocês, né, aí, mas que eu achei super interessante falar, né, Dandara, hoje, assim, que eu fui brincar com ela que na nossa conversa que caixão não tem gaveta, né? E que a gente não escolhe a roupa que a gente vai morrer. Para a gente viver o aqui e agora, a gente estava falando desse Agora assunto, né? escolhe. Aí a Dandara, não, agora escolhe. Eu queria que você falasse sobre isso, Dandara, Então, que é interessante. porque Talvez as tem pessoas não tenham esse uma conhecimento. perspectiva assim, até no testamento a gente pode fazer um exemplo assim, o testamento seria para você dispor do seu patrimônio, né? Como que você quer que isso ocorra após o falecimento. O testamento tem vigência após o falecimento. Mas tanto nele, quanto a gente tem hoje em dia a DAV também, que é Diretiva Antecipativa de Vontade, você pode fazer disposições não patrimoniais. Então, um exemplo assim, na falta da pessoa, você fazendo uma DAV, você pode estipular que se eu ficar incapaz, sofri um acidente, tive qualquer problema de saúde e, teoricamente, se não estou respondendo por mim, então você pode nomear alguém para ser seu curador na sua falta, entendeu? Ou então você já vira e fala assim, igual, não, eu não quero ser enterrado em tal local, quero ter enterrado em tal local, com tal e tal vestimentas. Hoje em dia a Tá. gente tem essa possibilidade de instrumento público, porque você vai no cartório e você faz a DAV. E Eu quando costumo paga para dizer, essa DAV, por exemplo? Existe um valor no cartório? ah, Como é que é isso? deixa eu consultar os universitários Não, mas deles. desculpa, foi só uma Não, curiosidade não, eu boba. falo porque eu Desculpa. cheguei a olhar uma recente, mas se eu fosse chutar, eu diria em torno de uns 200, R$ 300, É entendeu? porque eu tô querendo deixar meu pretinho básico Não, pronto. não, mas Brincadeira. a DAV também, um comparativo assim, que ela é importante, o pessoal é testemunho de Jeová, tem a questão do Hum. recebimento do sangue. Então, Ah, eles tá. pegam e fazia a carteirinha falando o que aceita.
o que não aceitaria, Viu? entendeu? Uhum. Então, ali, Tá. aquilo ali Uhum. vai estar uma disposição que a pessoa, se ela chegar num hospital, teria que ser respeitada. Entendi. Tá. Esse é só um parênteses que a gente abre. Não, interessante isso. Eu acho, porque assim, sabe por quê? Às vezes atendendo aqui na clínica, eu falo assim, olha, gente, caixão não tem gaveta, ou senão eu falo, nem a roupa a gente escolhe aí. Você foi me trouxe, né? Isso, assim, não, Alice, escolhe a roupa sim. Então, são coisas que é importante, pelo menos eu não sabia, né, Dandara, sobre isso. Mas, Eu vi de quem foi a pergunta, mas eu vi que tem uma bora pergunta aí. lá. Estão perguntando se pode deixar herança para os cães e em caso de casal sem filhos, como fica a partilha de bens. Então, a Olha que... parte do casal sem filhos, aí, como ele não tem filho, vai entrar na ordem da sucessão, vai ser o cônjuge sobrevivente, né? Em concorrência com os ascendentes, entendeu? Então, vai ficar partilhado aí 50% para o cônjuge, que ele vai ser o herdeiro, os outros 50% para os ascendentes que houver. Se for os pais, vai dividir entre o pai e a mãe, tá? A questão do testamento, se pode deixar herança para cães, eu acho muito interessante, porque eu tenho uma preocupação em relação aos meus animais. Eu tenho 7 gatos e 3 cães. Então, uma das coisas que eu já fiz foi deixar preparado para não acaso uma falta minha. Eu tenho 34 anos, mas a gente nunca sabe, né? Eu trabalho com isso, então eu tenho que estar sempre refletindo em relação à minha finitude também, né? Aí, em relação aos cães, uma das possibilidades seria o quê? Da pessoa, ela não pode deixar para o cachorro em si, mas ela poderia nomear uma pessoa para ficar como com esse administradora animal. desse patrimônio e também tutora do cachorro. Ia ser uma obrigação meio que vinculada. Então, ela teria que cuidar do cachorro para ter direito a esse patrimônio, entendeu? Da mesma forma que você pode destinar uma renda para tudo para manutenção desse animal. Então, hoje em dia, a gente tem como prevenir e deixar isso. E, mais uma vez, que é muito importante, que é o quê? O diálogo. Isso, o diálogo entre familiares, deixar bem claro isso, entendeu? Testamento público hoje, ele não passa desapercebido mais, porque quando a pessoa está fazendo um inventário, se ela for fazer um inventário ou no cartório ou no fórum, independente, tem uma certidão obrigatória do RCTO, então se você fizer seu testamento, fez em Arcos, fez em Belo Horizonte, fez onde, isso vai aparecer nessa central. Então, se tiver mesmo depois algum herdeiro tentar passar com esse inventário desapercebido, não passa. Porque na certidão vai acusar que existe esse testamento, entendeu? Então, é importante também, o que for fazer público, que é no cartório. Então, mais alguma pergunta nessa área jurídica, gente? Pode colocar aqui. Vamos aproveitar. Temos poucas pessoas, mas temos pessoas boas aí, ó, conosco, Nandara. Tem uma pessoa querendo participar. Deixa eu ver quem que é. Lourdes Rezende. Tia Mariazinha, posso aceitar você aqui? É isso mesmo? Tem mais nenhuma pergunta, gente? Agora que eu vi quem foi fez a pergunta, Bruna, obrigada pela pergunta, tá? Alguém quiser perguntar, nós vamos responder. Eu acho que pelo que estou percebendo que a Dandara está tendo muita coisa que as pessoas estão gostando, né, Dandara? A Flavinha, a Teia, o Geraldo. Não, podemos seguir então. Então vamos lá. Então, gente, a Dandara falou coisas que nós temos algumas curiosidades, outras pessoas já até passaram por isso, imagino, né? Tem essa experiência. Como eu falei, eu tenho pouca experiência nessas coisas, por isso eu quis partilhar com vocês. Se vocês quiserem fazer a pergunta, fica à disposição. Deixa eu ver quem quer participar aqui novamente. Lourdes Rezende. Tia, eu vou te aceitar. Não deu. Enfim, vamos seguir, né? Gente.
Enfim. Tia, você não vai entrar, não? Posso fechar? Parecendo as suas perninhas. Quer não? Como é que fecha ela aqui, gente, agora? Tia Mariazinha. Oi, Tô vendo só suas pernas no sofá. Só quer participar da live? quero participar sim. Ok, então vamos lá. Mostra seu rostinho. Tia Não, vou Mariazinha, mostrar gente. Tia Mara do Correios, daqui de Arcos, não, vou mostrar Ibatama. meu rosto, não. Vou Não, só então ouvir. pergunta. Vamos lá, vamos participar. É nosso propósito é esse. Deixa eu ouvir mais da Dandara. Aí eu faço uma pergunta. Você Porque eu vai fazer entrei agora. digitar? Tá bom, eu vou ouvir mais. O que que você quer Depois saber eu, dela? Sua depois pergunta. eu pergunto. Então pode Eu queria, sa- sair? eu queria saber, Dandara, é sobre assim, o tempo que a gente fica, o tempo que a gente obrigatoriamente permanece antes de ser sepultado. Se obedece, se tem uma lei, se tem um prazo definido. Olha, Porque sepultamento. eu tenho um medo de que eu nem tenha morrido, que eu esteja viva ainda, aí de colocar a terra em cima de mim. Não, então, o prazo realmente Então, eu se tenho for essa questão dúvida. assim, isso. Mas é muito interessante essa dúvida da senhora e entra até numa possibilidade da nave que a gente tratou. Porque um exemplo assim, independente se tiver um prazo, entendeu? Que seria uma orientação, que eu acredito, entendeu? A gente tem uma liberdade de flexibilizar isso. Poderia o quê? Adotar um certo procedimento, se a senhora virar e falar assim, olha, eu quero que sejam adotadas as medidas legais, né, de conservação do meu corpo, para que possa ser aguardado X dias, entendeu? Isso, claro que o quê? Quando a gente vai fazer uma DAB ou alguma disposição mais específica, né, aí a gente pesquisa em relação àquela área, porque envolve conhecimento médico específico, para você virar e falar assim, ó, não, então eu quero ficar 3 dias, beleza, mas aí 3 dias o que demandaria? Porque existem os procedimentos, né, para uma conservação maior do corpo, porque às vezes a pessoa tem algum familiar vindo do exterior, entendeu? E faz questão de participar, porque o sepultamento, ele é uma cerimônia, ele é um rito que a gente, inclusive, perdeu oportunidades de vivenciar, né, durante a pandemia, mas ele faz parte do processo do luto, né? Então, é nada mais justo do que, se houver necessidade, aguardar para determinada pessoa acompanhar, né? Então, o que pode ser feito é o quê? Com base nesse estudo do caso específico, apresenta para a pessoa, olha, quero que seja tratado dessa forma. Tanto que a pessoa pode escolher, não, eu quero ser cremado, entendeu? Aí você já consta isso na DAV. Aí, igual em relação à cremação, a gente tem umas questões específicas que, quando for resultado de crime violento, aí não poderia ter a cremação, sem contar que é um procedimento mais caro, né? Então, se a pessoa optar, é bom já deixar recurso destinado para isso, entendeu? Mas são questões que tem como a senhora ter uma tranquilidade em relação a isso, colocando no papel, entendeu? Inclusive, a gente teve um caso assim curioso de um senhor que ele já fez todo o adiantamento assim do patrimônio em vida e que ele já é mais senhor e que ele estava com uma certa sensação de proximidade, apesar que eu acho que foi só a sensação dele mesmo. E Isso ele é queria ter muito saúde. comum? Como é que é Não, isso? Fala pra gente um não pouco assim disso, dessa proximidade de adiantar é, as coisas. acontece às vezes da pessoa já tá, tipo assim, meio às vezes está um pouco deprimida e acontece o extremo também, gente que tá super de idade e que não tá nem cogitando isso. Mas, graças a Deus, né? Mas aí, no caso desse senhor, ele queria deixar, como ele já tinha adiantado o patrimônio, ele queria deixar adiantado tudo em relação ao falecimento dele. Não, eu quero ser cremado até para eles não terem dor de cabeça com velório. Tá. Mas não, quando a gente entendeu, porque a gente olhou em relação à cremação, como seria para já deixar organizado, né? Mas quando a gente entendeu qual que era a real preocupação dele, não era um desejo, era só porque ele não queria dar preocupação para a família nem nada, aí foi que a gente, o que? Você tem que tentar conversar e explicar para a pessoa, não, olha,
não é assim, você não vai conseguir, não é o momento para você pensar em tirar trabalho da família. A família precisa viver o luto, a família precisa passar pelo velório até para conseguir o quê? Lidar com isso, né? Aí ele viu que uma coisa que às vezes ele ia estar achando que estava tirando o trabalho da família, na verdade ele estava criando como é que fala? Um trabalho maior, entendeu? E ele desistiu da ideia. Mas a pessoa pode destinar o corpo para a ciência, se ela quiser, entendeu? Existe essa possibilidade também. Tudo isso é igual a senhora estava preocupada em relação a um risco de ser enterrado antes de estar falecido, né? Tudo isso dá para pôr no papel. Tem uma pergunta aí, ó, que é até tem a até quando o luto é aceitável, né? A Gleice, a Marcela também fez uma embaixo, mas a Gleice, até quando o luto é aceitável para proceder com inventários de divisão de bens. Sabe, Gleice, né? Hoje eu e a Dandara falamos sobre isso, que foi muito interessante, assim, que ela falou, tem gente que demora 20 anos para fazer um inventário. Aí nossa, é o tempo bacana do luto, porque passaram-se 20 anos e há aquela lembrança continua, mas aquela perda e aquela dor, né, ela já diminuiu. Então, assim, Gleice, é interessante muito essa pergunta sua, mas eu acho que vai de cada sujeito, vai de cada indivíduo, né, que vai entender essa perda, que vai doer. Pessoas demoram até para começar a vivenciar o luto, né? Então, se você pega isso, às vezes a pessoa pode ainda demorar mais até para ultrapassar, mas não tem um tempo, né? Isso vai ser de cada pessoa mesmo. Agora, seria importante que ela conseguisse conciliar a vivência do luto com o dar sequência na vida em relação burocrática, em relação ao documental, conseguir, né, de uma forma saudável, né? Porque a intenção realmente é que a pessoa consiga isso de uma forma saudável, né? Isso. E a Marcela também está perguntando, Andara, se é possível deixar documento que não quero manobra de ressuscitação, caso eu sofra algum acidente, problema de saúde. Isso entra dentro da DAV também, da diretiva antecipada de vontade. A gente pode só dispor quais tratamentos que aceita, entendeu? Aí é só necessário, tipo assim, uma orientação médica, né? Porque só o médico que vai poder falar os termos corretos para você adequar no procedimento. Mas contanto que não seja igual, o Brasil não permite eutanásia, mas tem umas outras variações até onde você deixa um certo limite de tratamento que é possível, entendeu? Aí, se eu não me engano, a manobra de ressuscitação, ela até certa forma está dentro desse limite. Então, o documento, a parte que o advogado faria seria a orientação jurídica do documento, mas a gente faz isso aliado à orientação médica para ter os termos corretos para, no futuro, quando uma falta de possibilidade da pessoa se expressar, que aquilo possa ser atendido. Nossa, tem uma pergunta interessante da Damares, né? Como fazer para doar meu corpo para estudo em instituições? Olha só, Dandara. Gente, aí não adianta só, muitas das vezes, a gente documentar, entendeu? Se você não tiver isso alinhado com uma determinada instituição. Eu olhei um caso, a gente olhou, foi até na UFMG, eram 3 familiares e a gente olhou o procedimento para eles poderem fazer essa doação do corpo, né? E aí foi feito, eles têm um próprio, então se for um requerimento que a gente fez, ou se era da faculdade, mas enfim, os procedimentos mudam, a gente vai adequando, né? Mas aí foi feito o documento, foi encaminhado para eles e ficou resguardado esse cadastro com eles. Só que ocorreu que eles buscam, inclusive a faculdade vem e faz essa busca do corpo. Tia, você quer sair? Aí Vai, só que aconteceu que um dos óbitos foi durante a pandemia. Então, infelizmente, não teve como esse direito
do senhor, mas foi feito o que eles gostariam, o documento foi feito, o contato com a faculdade foi tudo feito também. Nara, Então, você quer participar conosco? Você viu que a Nara respondeu aí, ó, que tem um regramento, é regramento mesmo? E legislação para isso. Será muito bem-vinda se você desejar doar para uma faculdade. Você quer falar um pouco? Quer participar conosco, Nara? Seria um prazer ter você aqui agora. Enquanto isso, se a Nara não responder, tem outra também. Aí, tá vendo, do João? Andar. doação de órgãos compulsória. Ah, então, a doação, eu constei no meu documento, na carteirinha profissional, que eu sou doadora de órgãos, entendeu? Mas a decisão é da família, por isso que envolve muito diálogo, entendeu? Chegando lá num momento, né, que isso ocorreu, eu nunca vi julgado, eu acho que é uma coisa que não chegou, assim, às vezes virar algum processo para a gente ter uma jurisprudência nesse sentido. Mas isso é uma decisão da família. Então tem que conversar, tem que esclarecer, deixar eles bem conscientes de que esse é o desejo da pessoa, né? A mesma questão do luto. Boa noite, Ana. O luto, para evitar, a coisa principal para evitar discussão, para evitar que um inventário se prolongue indefinitivamente, para evitar despesas necessárias para os familiares, é diálogo. As partes têm que estar abertas, é família, são laços de família, não tem como. Então, é importante, tem muitas famílias que às vezes até se reúnem nesse momento, às vezes estão afastados, mas precisam se reunir para lidar e resolver alguma questão. Então, acho que se fosse deixar uma mensagem assim do que é principal nesse ponto é conversar. Porque senão acaba tendo uma cicatriz assim, muito, muito grande e que acaba que uma morte rompe os outros laços familiares, entendeu? Sim, sim. E o luto, gente, eu queria... Além disso, tem uma outra pergunta aí, ó, também, do João. Já falou? É da doação Ah, compulsória. tá. E o que mais que vocês querem saber? Nós podemos responder. Eu estou tentando. Eu quero fazer uma pergunta também, Alice, que é uma parte que eu Ah, gosto muito, que eu queria que você falasse. Eu fico me policiando por gostar dessa parte, inclusive, mas é das fases. das fases, dos estágios. Boa. Então vamos lá. Então, gente, tem essas fases. Eu acho que, em sua maioria, nós que perdemos os nossos entes, já perdemos, vamos perder, né? É normal a gente passar por 5 estágios do luto. Então, eu vou falar um pouco sobre perda e luto, eu vou explicar, né? Só para rapidinho, que a perda, ela produz muita dor e muita reflexão. Então, ela vai doer, né? Ela vai doer, que a gente fala, no nosso coração, no nosso sentimento, e vai produzir uma reflexão quanto àquele ente, aquela pessoa querida. Então, basicamente, é uma dor e uma reflexão. Ou quanto àquela existência daquela pessoa, ou o modo quando ela se deu na finitude. Mas a gente tem, na teoria, 5 estágios, né? Que primeiro é a negação, é o isolamento. Eu acho que aquela pessoa está viajando. Ou você chega na casa daquela pessoa e está tudo lá do mesmo jeitinho. Parece que a pessoa não foi embora, né? O familiar, ele ainda está preso naquela existência, então ele vai deixar o guarda-roupa dela cheio de roupa, dele ou dela. Ou vai chegar lá, é como se a pessoa estivesse ali. Eles estão negando ele, mesmo com o inventário, né, Dandara? Mas ainda tem uma negação, sim. Ou ela se isola, né? Isola mesmo. Esses casos de isolamento, a gente tem que ver ele com carinho. Ou, segundo estágio, vai ser a raiva. Raiva até de Deus, isso tem acontecido muito. Por que isso aconteceu, né? Porque eu tô com raiva disso ter acontecido. Vai ter a fase da barganha, e vai ter a depressão, e vai ter a
aceitação. Existem alguns estudiosos que vão trazer que essas fases já acabaram, tá? E assim, e vão existir outros que ainda mantêm essa visão. Mas, em geral, o que eu vejo aqui, né, com um pouco de experiência que eu tenho, eu consigo não detectar cada fase, mas eu consigo, em sua maioria, ver a negação, sabe? A negação, ela é fato, né? Ela realmente, ela vem. Algumas pessoas nem vivem um luto e elas vão viver isso a posteriori, né? Então, são essas fases, como eu estou falando, alguns estudiosos vão afirmar, outros não, mas eu ainda consigo, assim, notar que essas fases existem e que elas devem ser passadas, até chegar na aceitação, de falar assim, realmente, eu tenho que aceitar. Realmente a palavra e o verbo aceitar. Isso eu vivencio a cada dia, sabe? A Alicia Damares perguntou aí também sobre o luto que os profissionais de saúde sofrem diretamente pela perda de pacientes. E também lá em cima, só que a gente pulou em relação ao luto pela perda de animais de estimação. Olha que interessante dos profissionais de saúde, né? Deixa eu ver aqui, é a Damares. Isso. Você conviver ali com eles, um pouquinho seja, né? Lidando com o seu paciente, cliente, essa perda, ela é às vezes irreparável. Concorda? E é um sentimento de, talvez até de fracasso, né? Que nós fazemos de tudo para que essas pessoas não se vão e isso acontece, como é o caso, o seu, eu não sei nessa questão sua de saúde qual seria, mas a questão do suicídio, né? Que é muito doído para nós, sim. E lidar com isso, Damares, é entender que isso pode acontecer, é entender a nossa finitude, né? Nós nascemos, crescemos e morremos. Entender isso com muita empatia por nós mesmos, nos olhar, entender que nós vamos passar por isso e, com certeza, lidar com essa do outro. O outro também vai, eu também vou, né? Todos nós vamos. E o que é? Que você falou, fale sobre o luto, é viver com aquele paciente e cuidar dele o máximo que a gente pode. É só isso. Cuidar dele da melhor maneira. É possível e impossível. A separação, né? Porque uma pessoa que lida com o luto diariamente, né? Ela tem que conseguir também separar a dor dela da dor do outro, até para poder continuar a ajudar outras pessoas, né? E buscar essa fortaleza, Dandara, é uma tarefa que a gente tem que estar fazendo o exercício todos os dias, sabe? Essa força de entender essa separação profissional. Uhum. Muitas das vezes pode parecer até uma certa frieza, mas a partir do momento que a pessoa te contratou, eu não falo só a questão, um médico, um psicólogo, um advogado também, a gente tem que conseguir fazer separação de o que é o meu problema e o que é o problema da pessoa, até porque isso te ajuda a poder ajudar e atender a pessoa melhor, entendeu? Porque muitas das vezes a gente pega o problema de forma muito pessoal e passa a sofrer com aquilo ali também, né? Isso tira um pouco a objetividade que a gente precisa para enxergar, né? Tá. Então, quem lida com família, igual a gente lida ali diariamente com a questão do luto, com a questão de divórcio, então você tem que conseguir ter uma separação até para você atender a pessoa da melhor forma possível, entendeu? Então, eu acho que em todas as profissões assim que você lida com gente, é importante essa separação, né? Essa separação. Mas teve outra pergunta? Não, ela tinha falado em relação à perda de animal de estimação. De animais de estimação. Como é doloroso, né? A perda de um animal de estimação que sempre está ali com você, que está sempre do seu lado.
e que pode acontecer o que for, ela e você, né, Nandara, que são mães de pet, sabe o tanto quanto isso é dolorido, porque essas fases elas não vão ser muito diferentes. Eu acredito nessas fases, mas é entender que esse pet é seu companheiro, é cuidar dele aqui e agora, né? Não pensar também que ele pode te desligar de você, porque isso está na ordem da teoria, né? Que talvez ele vai antes de você, mas isso acontece vice-versa. Está preparado para isso também. Tudo que a gente fala, gente, é muito fácil, né, Dandara? Falar sobre isso como nós estamos falando, às vezes pode parecer fácil, mas é sim muito delicado e muito difícil. E buscar forças para isso é o que a gente faz a cada momento, a cada dia. Buscar forças para viver bem e fazer com que o outro viva bem também. E essa parte do diálogo, ela é importante, eu falo, entre os familiares, na parte Sim. Burocrática, lidando, mas ela também para o enfrentamento do próprio luto, né? Muitas das vezes o que a pessoa precisa é falar, é compartilhar uma boa memória, né? Ninguém precisa estar ali com fórmula pronta de não, daqui o tempo passa e tudo. Muitas das vezes a pessoa só precisa falar, ela não tá esperando ali no ouvinte dela uma solução para a dor dela, né? O próprio exercício da fala do seu ouvido já ajuda ela a lidar com isso, né? Sim, hoje aquele boa noite, olha, a Maingli também tá aí. São pessoas que estão comigo, sabe? Pessoas que me acompanham já e eu acompanho também. Pessoas queridas que também já passaram por coisas assim. E eu gostaria também, além de estar aqui com a Nandara, eu gostaria também de ouvir as outras pessoas. Alguém mais quer participar, além da titia com a câmera, que eu não estou conseguindo te desligar, não, tia? Deixa, eu estou ouvindo. Então Depois eu tá. desligo. Então vamos embora, vamos lá. Eu não vou embora não, porque Tô ouvindo. daqui a pouco nós estamos terminando. Já falta só 10 minutos, gente. Tem muita coisa aqui para falar, né, Dandara? Sobre uma situação que eu acho interessante, gente, falar, é que eu ouço, às vezes, incômodos em relação ao luto, sabe? As pessoas, às vezes, são indelicadas quando vão falar nesse assunto com quem perdeu alguém. Então, assim, eu estava preparando brincar, aí eu coloquei uma Ah, blusa preta, né? sim. Aí minha mãe virou e falou assim, não, Dandara, mas você já vai num assunto difícil, ainda vai de preto? Inclusive, mas a intenção é realmente desmistificar, é você tirar esse receio que tem todo em cima da palavra, da perda em si, né? A gente está até comentando, porque o luto, a perda, ela não envolve só o falecimento. Às vezes a pessoa que ela perdeu um emprego, ela vai ter uma fase de luto em relação àquilo ali, um divórcio, foi a morte de um matrimônio ali para ela. Eu já vi, inclusive, pessoas com sofrimento assim, transparecendo pior num divórcio, mesmo um divórcio que não havia mais amor, mas pela perda do divórcio, do que em relação a um próprio falecimento, em que o pessoal às vezes já estava lidando com mais aceitação, porque já foi um falecimento às vezes depois de uma doença prolongada, ou às vezes por conta de ser um falecimento que a pessoa já era mais de idade, entendeu? Então ele já tinha uma certa aceitação porque foi de forma natural, né? Então um divórcio pode representar um luto tão grande quanto de uma morte ou até maior em si. E é interessante que a gente aprendeu naquele curso, Dandara, desculpa te cortar, mas é por causa do tempo, viu? É o Dia dos Namorados, né? O Dia dos Namorados, ele traz um dia que é muito triste, porque ele traz a perda, do pensamento da perda, do sentimento, da reflexão, né? Daquele sentimento. E ele ainda traz o ficar introspectivo, o vazio, né? Que aquilo te traz. Então, assim,
é uma reflexão que a gente está trazendo, além da morte, que é esses rompimentos que a vida nos traz, né? E eu queria fazer um parênteses só mencionando em relação, assim, que todo luto, ele vai ter, claro que o luto em relação à morte, né? Ela vai ter o custo familiar, tem o custo emocional, vai gerar um custo financeiro, às vezes até patrimonial, né? Mas hoje em dia a gente já tem essa dor é reconhecida. E eu acho que é importante a gente reconhecer o sofrimento da pessoa e não limitar ele, deixar a pessoa viver, dar o apoio necessário, dar aquele acolhimento, mas sem limitar também. Tanto que até é reconhecido pela a CLT, a pessoa tem o direito à falta de 2 dias consecutivos, tem empresas aéreas hoje em dia que reconhecendo às vezes uma urgência num deslocamento da pessoa, a pessoa se pagar uma passagem mais cara, ela pode ter um abatimento comprovando um óbito, uma doença. Tem a pensão por morte, reconhece então o luto ali do dependente. Isso é um ponto importante, a pessoa às vezes o quê? Deixar já um cadastro pronto lá no INSS como dependente, entendeu? Seguro, DPVAT. Então, hoje em dia, para os familiares, você tem um certo reconhecimento legal do que é vivenciado pelo luto, tanto que ele é protegido, entendeu? Então, por que a gente não falar mais sobre isso? Por que não reconhecer que é um momento realmente que todo mundo vai passar uma hora ou outra na vida? Porque às vezes a gente tendo um preparo melhor, a gente consegue lidar melhor chegando esse momento. Então, por isso que Você eu acho falou que uma seria coisa aí que eu queria primordial. dividir com as pessoas que estão aí, que são 2 dias, né? Da De CLT. isso. E aí, gente, essas pessoas que estão aí com a gente, o que vocês acham de 2 dias para vivenciar o luto? Que eu acho que é o que eu entendi que o trabalhador tem direito, né? Durante esse tempo. É um tempo suficiente? O que vocês acham sobre isso? Alguém quer falar? Vou digitar aqui. A tia que está aí, quer falar? Eu acho que esse tempo de 2 dias ainda tem umas restrições, que esse tempo de 2 dias é legitimado para parentes próximos. Tem, assim, alguma legislação a respeito. Não é E, porque eu sou, assim, amigo de uma pessoa que eu vou ter 2 dias, não vou. Sim, Ou eu acho que é o pai, a mãe faz o irmão. Então, existe uma legislação sobre esse tempo, Alice. isso. Até que a A Dandara Dandara até tiver, comentou, né, Dandara? né? Tá, eu estou entendendo o que você falou. Não, somente familiar, né? É. numa perda de um amigo, por exemplo, legalmente não tem Hum, como é que fala, essa garantia, né? Recebendo remuneração, né? tá. Seria só E, realmente para e familiar. aí, vocês acham que é suficiente ou não? Eu acho muito pouco. Eu acho insuficiente, É. porque, né, a maioria das vezes a pessoa nem reside próximo, né? Uhum, Então, o que ocorre até perigos assim na volta, porque a pessoa às vezes não se encontra totalmente equilibrada, né, para voltar uhum. para casa. Aí. E pode haver Uhum, já houveram, eu sei de casos, de uhum. pessoas que voltavam e sofreram acidente, voltando Sim, para casa. Então, esse tempo poderia ser revisto, né? Isso aí é é. pouco, né? Eu acho assim, pelo luto e pela forma que a pessoa se encontra, né, ela É, precisa de é. mais um tempo para ficar ali Para se no isolamento, até recompor, né? Para se estruturar, uhum, para se descansar, recompor. né? Realmente Sim. a evolução nossa, hoje em dia os estudos têm sido até para a diminuição da questão da carga horária de trabalho, dos dias de trabalho. Então, eu acredito que no futuro a gente talvez consiga até trabalhar em relação a esse prazo, Tá. né? Infelizmente, no momento é o que a gente tem, mas querendo ou não, não deixa de ser
um reconhecimento, né, que é um momento em que a pessoa precisa ter um certo espaço para conseguir lidar com todas essas emoções, com tudo que ela enfrenta pela perda para uma perda próxima, né? Uhum. Mas eu E queria até te perguntar também em relação à questão da identificação do luto. Você já teve caso assim que a pessoa buscou o seu apoio e ela não tinha compreendido ainda que o que ela estava sofrendo envolvia um luto ou uma perda? sim, já, e de que eu vou voltar lá na negação, sabe? Do não aceitamento mesmo, e da raiva, de, de pensar que aquilo não poderia ter acontecido com ela. E as lembranças, e como era muito recente, e geralmente essas pessoas procuram porque é muito recente, para eles encarar essa realidade, porque ainda tem a fantasia, né, da pessoa ali junta, essa realidade, ela é, sim, dolorosa, sabe? Tem, mas quando aparece, é muito interessante você falar isso, porque eu tenho notado que aparece depois de 1 ano, 2 anos. A procura para resolver, ela vem rápido, mas aí você vai puxando, puxando, você vê que o luto não foi vivido até hoje, entendeu? Às vezes procura por um outra demanda, mas aí você vai tirando, tirando, tirando e perguntando, e que eu percebo, é o luto que não foi vivido. Então, são dois tipos de demandas. A que vai vir rápido, porque quer sair daquilo, ou a que vai aparecer lá na frente. E aí, muitas das vezes, é até uma das questões que desagua nesses inventários prolongados. A pessoa não conseguiu trabalhar bem a questão do luto ali, ainda está na negação, ainda está na raiva e acaba passando isso para o papel e ficando aquela risga eterna ali com os outros sucessores, entendeu? Então, Esse a Marcela questionamento trouxe aí, tem que Dandara, uma cessar. coisa. Desculpa. A Marcela trouxe uma coisa interessantíssima que me chamou muita atenção, que é, por exemplo, quando o sepultamento não é realizado no dia do falecimento. Fica complicado. Sim. Aquele processo são horas, né? São horas e são dias da espera. E, além disso, Marcela, que você colocou aí, que é sim plausível, e foi a fase que nós vivemos da pandemia do Covid, que algumas pessoas nós não conseguíamos despedir, né? Todos nós, eu acho que temos uma pessoa, um amigo, um familiar que passou por isso, né? E isso também é dolorido. Eu acredito que nós temos que ter mais preparo para quando isso vier posteriormente acontecer, né? Isso é possível. Nós vimos que isso é possível, que é muito ruim. Alice, eu acho que tá dando o horário. Aí eu queria aproveitar para agradecer todo mundo que esteve presente com a gente, tanto Sim. aqui pelo celular, quanto quem está aqui comigo presente também, que me ajudou muito, a Viviane. E eu queria agradecer a você, principalmente por ter aceitado participar comigo, tá? E uma coisa que eu também falei com você, no caso, assim, da pessoa que estiver precisando de um acolhimento, né? A gente sempre indica a pessoa, quando recebe o escritório, a procurar uma terapia, um aconselhamento com um psicólogo, se for o caso, um psiquiatra, né? Isso. Mas em relação à política pública, o que quando a pessoa, às vezes, se não tiver, se for um caso, não tiver uma condição de fazer um acompanhamento particular, o que você direcionaria, assim, para a gente deixar uma abertura para a pessoa? Eu direcionaria que ainda não tem, né? Pelo menos eu ainda não sei, viu, gente? Se alguém quiser compartilhar, me fala. Alguma política pública nessa área. Inclusive, a Marcela me chamou a atenção das fases aqui, de que algumas pessoas, né, não tem essas fases. Mas se alguém quiser colocar. Eu
posso ajudar e informar que é necessário que busque os amigos verdadeiros que estarão ali, que estão ajudando, porque sempre quando isso acontece, aparece um amigo lá de não sei onde que você nem imagina, né? E esse amigo, sim, que você pode contar com ele, ou amiga, é tentar contar, falar do sofrimento, não é ficar na parte do isolamento ali escondido, não, é verbalizar, é contar, sim, olha, eu tô triste, eu tô magoada, eu perdi e estou no luto, não sei até quando que eu vou ficar, mas eu preciso de ajuda. Contar, falar para aquelas pessoas que têm confiança, eu acho que já é um caminho, sabe? Do que ficar encolhido dentro de casa, não quer sair, a gente vê isso muito. Mas fale, conte, porque vai acontecer, e tem acontecido, que às vezes perde uma pessoa tão querida, e a primeira coisa que infelizmente acontece é o suicídio, por perder alguém, né? Então isso, a gente como profissional da saúde, a gente não quer, e a gente fica muito doído com isso. Se nós ficamos, imagina as pessoas que estão do lado. Enfim. Então, é sim contar, falar, sabe? Nós temos que saber que o outro não está bem, porque a gente não adivinha. Aquele rostinho triste só não vai contar muito pra gente. Às vezes é uma dor de cabeça, sabe? E nós todos temos a ilusão de que tudo está bem com o outro, né? Então, assim, talvez ter até a humildade de falar, eu preciso de você, sabe? E a gente, Dandara, a gente às vezes dá a mão e a pessoa talvez nem perceba, porque está em um momento, né, um pouco triste e não percebe. Mas, por exemplo, eu queria fechar aqui rapidinho para dar umas dicas de pessoa quando perde alguém, para também perguntar como é que ela está sentindo, se pode ajudar, tá vendo ela ali tristezinha, vá até ela, pergunta, posso te ajudar? Como é que você está sentindo? Você quer falar sobre esse assunto? Porque é muito fácil a gente esperar que o outro que perdeu alguém nos procure, né, Dandara? Mas a gente também tem que fazer a nossa parte e ir até ele, né? Eu acho que não é só ele ir, nós também temos que fazer uma corrente e uma rede de apoio para essas pessoas. Cabe a nós essa empatia. Todos nós, né? E quem lida, né, no caso, a gente que pega normalmente, recebe essa pessoa assim, já em vida, né? A gente Isso. tá, o máximo, tipo assim, tá preparado para acolher, né? Até a limitação do que a gente consegue, porque não é da nossa área, mas ter o máximo de sensibilidade possível e respeito a dor que a pessoa tá vivenciando ali, né? E também a gente desmistificar essa questão. Se a dor está muito pesada, se a pessoa sente que precisa pegar a mão e procurar ajuda profissional. Porque é o primeiro passo para a cura real ali, né? É identificar o problema e pedir ajuda. Buscar ajuda, isso é o maior reconhecimento de força. Se conhecer ele, ver que você está precisando de ajuda, né? Sim, se reconhecer e assumir que a gente vai dar lá na aceitação, né? Que não vai ser assim de um dia para o outro, né? Ela pode durar anos, e como a gente falou, pode durar 20 anos, pode durar 10 anos, mas ele tem que existir, né, Dandara, também. É necessário que esse luto exista. Se ele não existir no momento certo, ele vai existir ou para a vida inteira, ou ele vai trazer consequências piores. Uhum. É necessário viver esse luto. Gente, alguém tem alguma dúvida ou da parte psicologia da Alice ou da parte jurídica mesmo comigo? Que eu acho que a gente pode estar encerrando. Tem alguém que quer mandar mais alguma questão? De qualquer forma, a gente vai estar aqui no Instagram, a gente está disponível no direct, se qualquer um quiser mandar mensagem lá, a gente começa, né? Claro, tem o limite da questão ética, assim, a gente tem que caso a causa, dependendo, a gente não pode orientar, né? Mas no que for possível, tá? Estou disponível também, pode mandar mensagem. E agradeço demais a presença de vocês, viu? Muito obrigada, Alice. Eu que te agradeço, Dandara, por a gente poder estar falando aqui um pouquinho. Algumas pessoas entraram,
já foram embora, mas pegaram a ideia e espero poder estar contando com você em outras diálogos e espero também que as pessoas que estão aí com a gente pode não, que nós possamos, né, ou me corrija no verbo aí, ter ajudado um pouquinho hoje. Uma informação que a gente vai deixar, eu já fico feliz de ter podido abrir um pouco a perspectiva. Ter compartilhado com essas pessoas. E eu também agradeço a atenção e que possamos cada dia mais exercer nossa empatia pelo outro. E obrigada, Dandara, pelo convite. E, como eu disse, espero poder estar com você aí em outras vezes, viu? Obrigada. Viu? Beijo grande para todo mundo. Tchau, titia. Beijo. Beijo. Foi muito proveitoso, eu gostei demais. E eu queria ter visto você. Não, é melhor assim. Tá bom. Então tá Então, bom. Até mais. Tchau. um abraço Beijo, para gente. vocês. Para você, Obrigada, Dandara, para viu? você, Alice. Um beijo. Dandara, você salva aí? Dandara saiu, né?